Fala galera, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Finder Podcast, onde as ideias se encontram, o seu podcast de histórias narradas. Tudo se tornou escuro. O pássaro surgiu e as árvores gritaram. No passado, a vida se tornou vazia. A submissão voltaram com o silêncio da manhã. Ele está com você, mas infelizmente você não vê. As vozes viram. O canto marca a chegada do fim. Quem vos fala é o Luca Olivier, criador e narrador das histórias que aqui serão contadas. Sem mais delongas, serei seu guia no universo de fantasias e possibilidades da imaginação, onde tudo é possível. No episódio de hoje, o desconhecido começa a converter importantes pessoas em importantes papéis, enquanto um homem desapercebidamente perde o controle de sua existência. Um cenário que pode significar muito para os futuros eventos que impactarão a vida de todos. Episódio 4: Mudanças. Antes de iniciar a narração do episódio, farei uma citação pertinente ao filósofo Thomas Hobbes. O homem é o lobo do homem. O sol despertava no horizonte, subindo lentamente em um tom que trazia a esperança de um belo dia. Um observador pairava sobre as árvores. Suas copas se revelavam junto ao horizonte numa vista espetacular e privilegiada. A brisa do ar estava leve e o observador sobrevoava o céu sem muito esforço. Sua atenção logo se volta para o solo, assim como muitos outros que se aventuravam por entre as pessoas em busca de alimento. Mas ele não estava ali com o mesmo propósito. Desde seu despertar para a realidade, quando o chamado anunciava as mudanças que em breve transformariam o mundo, como todos conheciam, sua tarefa como observador sempre se relacionava a grandes eventos que poderiam passar desapercebidos aos olhos comuns, mas sempre se relacionavam a uma teia de conspirações que o desconhecido usava para criar todas as ferramentas necessárias para trazer consigo tudo o que almejava. Na calçada, um homem com roupas confortáveis fazendo sua corrida matinal. A rua arborizada revelava pequenos feixes de luz do sol que crescia no horizonte. O ar fresco percorria por entre as árvores em sua direção. Sua respiração estava ofegante, o suor escorria de sua testa e uma grande marca se formava em suas costas. Seus fones de ouvido sem fio tocavam sua música preferida de caminhada. As pequenas pausas na voz do cantor davam lugar a um solo de bateria com guitarra que pareciam percorrer todo o seu corpo, garantindo o ânimo necessário para continuar o caminho. Conforme ficava ofegante, parava por alguns instantes para observar o horizonte, por entre as árvores que revelavam aquele belo dia. Enquanto observava aquela paisagem que parecia nunca perder o encanto, pegou sua garrafa de água para beber, recuperando seu fôlego, enquanto aquecia os passos para transformar a caminhada em uma corrida no caminho de volta. Logo uma mulher passa com seu cachorro e o cumprimenta, distraindo sua atenção pela beleza de ambos, enquanto uma conversa rápida em calçadas opostas revelava um interesse mútuo e ainda desejado que aguardava seu momento para acontecer. Seguindo seu caminho de volta, a música é interrompida por um alerta de sua assistente pessoal eletrônica, o avisando da importante reunião que aconteceria em poucas horas naquele dia. Por mais que ele já soubesse de seu compromisso para aquele dia, tudo parecia estar camuflado nas emoções que o distraíam naquele início de dia. Mas lembrar da importância de tudo, por mais experiência que tivesse, o deixava nervoso, transformando sua expressão de êxtase em preocupação. Entrando em sua grande casa, ele pede para sua assistente pessoal, que tinha uma voz feminina tão real quanto de uma pessoa, tocar a mesma música que ouvia no alto-falante da casa. O som percorria toda a casa em todos os alto-falantes. Em seguida, ele pediu para ela abrir as persianas da sala e da cozinha, que revelavam outra vista deslumbrante, enquanto o sol se firmava no horizonte.
Em seguida, tomou seu café e seguiu para se arrumar. A indecisão do terno que usaria acompanhava a fala de seu discurso para a importante reunião que teria, repetindo as palavras em voz alta enquanto o assistente da casa as repetia em seguida, o auxiliando a lembrar de tudo que precisaria falar naquele dia. A música de fundo encobria sua fala com um eco que ressoava por toda a casa. O observador seguia com seu papel de longe, e seu canto podia ser ouvido, seguido por outros que o acompanhavam, mas não com o mesmo propósito. Enquanto saía de casa, a mulher que avistara mais cedo em caminhos opostos retornava à sua casa, na mesma calçada, chamando novamente sua atenção, o fazendo acenar para ela, que retribuiu com um largo e inspirador sorriso. O som do canto do bem-te-vi continuava por entre as árvores, como em qualquer outro dia, uma rotina comum aos ouvidos, pois já faziam parte daquele condomínio. Os charmosos vizinhos de peito amarelo e canto que levava seu nome, mas nem sempre aquilo que agrada os olhos traz o mesmo significado que se espera. Porém, entre eles havia uma sombra disfarçada, observando o cumprimento de um propósito sombrio. O trânsito persistia como de costume. Em seu carro, o homem continuava repetindo tudo o que precisava falar, enquanto sua assistente repetia sua fala, corrigindo quando errava. Ou esquecia de algo, até que certo ponto as falas estavam precisas e alinhadas, fazendo colocar novamente sua música para relaxar, enquanto dedilhava o volante no mesmo ritmo. Depois de ultrapassar o trânsito cortando o caminho em uma rua próxima a um parque, um farol vermelho para, arrancando um suspiro de indignação, enquanto observava a hora de sua reunião, que se aproximava com certa folga. Enquanto aguardavam, um garoto com um limpador de para-brisas improvisado se aproximou, jogando sabão em sua janela, o deixando irritado, pois não queria e o garoto não perguntou se podia. Ele então abriu um pouco sua janela, o repreendendo, enquanto ligava o limpador de para-brisas do carro para tirar o sabão. Naquele ponto, o farol já havia aberto e ele estava lá parado, enquanto o garoto parecia estar todo atrapalhado. Como ele estava próximo à calçada, saiu do carro, pegou o rodinho da mão do garoto com certa raiva, tirou o excesso de sabão, o xingando, e deu uma gorjeta dizendo para ele nunca mais fazer aquilo sem permissão. O garoto, porém, estava com uma expressão fria, observando como se não se importasse com nenhuma de suas falas, permanecendo em silêncio a todo momento. O homem então voltou para o carro e, quando abriu a porta, foi surpreendido por um golpe, caindo desacordado perto da porta. Uma van escura com logos de um evento de rock que aconteceria naquela semana parou atrás do carro. A porta se abriu, tocando uma música frenética e animada. Então 2 homens sem expressão saíram e foram em sua direção. Aquele que observava emitia um som agudo e cruel aos ouvidos daqueles que o cercavam, fazendo suas faces sem expressão tremer, enquanto injetavam uma substância no homem desacordado. Em seguida, todos entraram na van, incluindo o garoto, que era familiar para o observador, assim como todos que ali estavam. O som agudo daquele bem-te-vi parecia ressoar como um despertar para aquele homem desacordado, embora quando acordasse nunca mais seria o mesmo. Ainda que não percebesse, agora fazia parte do exército do desconhecido, cumprindo sua narrativa com a falsa sensação de liberdade necessária para a evolução de toda a trama. O som entrando vagarosamente em sua mente enquanto o trazia para a realidade o fez levantar com certa dificuldade, entrando no carro como se estivesse saindo de casa e nada tivesse acontecido. Seguindo seu caminho, ao chegar na empresa, uma mulher simpática e sorridente se aproximou-lhe entregando um café e o apressando para a reunião que já havia começado. A sala de vidro à prova de som revelava um grupo de pessoas reunidas. Ao abrir a porta para ele, uns que ali estavam disse em voz alta: "Vamos todos dar boas-vindas ao nosso presidente Hugo Farias, que deu vida à nossa construtora, permitindo que esse momento acontecesse." Todos o aplaudiram. Um homem chamado estava com uma expressão séria e vazia, e depois de observá-los, os deixando desconfortáveis com um breve silêncio sem retribuição aos cumprimentos, mostrou um largo e assustador sorriso, seguindo para o seu lugar para iniciar a reunião. Antes de iniciar a reunião, Hugo pegou um controle e, apontando para o vidro, que antes transparente, ficou branco, impossibilitando olhares curiosos.
era uma tecnologia impressionante. A luz então se apagou, dando lugar a somente a tela de projeção atrás dele, iniciando a reunião. Ele começou a exibir todo o projeto do que parecia ser um engenhoso complexo de condomínios que mais se assemelhava a uma fortaleza. Uma infraestrutura impressionante. A ênfase para a importância do projeto era o fato de ele ser confidencial para uma organização governamental. O único que sabia o verdadeiro propósito daquele projeto era o Hugo e alguns militares de alta patente que também estavam na reunião. Os demais dali eram técnicos e especialistas em suas áreas, conheciam o projeto e seu propósito de forma superficial e o acreditavam com empolgação pelo valor daquele negócio. O fato de terem vencido a licitação e as generosas comissões que todos receberiam na participação de lucros da empresa tiravam qualquer sombra de desconfiança sobre tudo. A construtora ficaria responsável por todo o projeto com um prazo de construção bem apertado e desafiador, mas integrando todos os recursos tecnológicos que existiam e os que ainda estavam para serem criados. O passado daquele projeto se uniria a um presente e futuro promissor. A causa garantindo seu propósito. Era isso que estava planejado e o que todos acreditavam, mas Hugo agora possuía propósitos diferentes a serem inseridos de maneira silenciosa naquele projeto, em favor do desconhecido, que o guiava desapercebidamente em sua mente. Toda a liberdade e lucidez que outrora o faziam desfrutar de seu ilusório livre-arbítrio agora estavam ainda mais reduzidos, controlado dentro de uma narrativa cruel, que se espalhava como uma mancha escura e espessa, cobrindo tudo à sua volta, sem que nada pudesse ser feito para retirá-la, mas não significando que de fato ninguém o fará, pois aquele que tudo observa também prepara seu caminho. E esse foi o episódio de hoje, um oferecimento de O Começo Após o Fim, um livro inédito de ficção e fantasia. Se você gostou da história, siga nossa página no Instagram. Informações na descrição do vídeo. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para ficar sempre por dentro das novidades. Não esquece de deixar um tapinha nesse like, comentar. Nos acompanhe também no Spotify, Finder Podcast. Informações também na descrição desse vídeo. Compartilhem com os amigos e todos aqueles que curtem ficção. Histórias originais e inéditas. Se você tiver interesse em conhecer mais desse universo, adquira seu livro impresso ou digital. Estarei deixando os links para comprar também na descrição do vídeo. Obrigado a todos pela atenção e até o próximo episódio.